E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Vinícius Sentes. Pessoal, essa é a nossa aula básica do Photoshop 3. Na aula de hoje a gente vai trabalhar várias ferramentinhas legais aqui. A gente vai criar texturas aqui para o nosso texto, olha só. Texturas para o nosso texto. A gente vai aplicar efeito de brilho nos nossos objetos, aprender como faz esse desfoque aqui no objeto, para ele ficar esse efeito desfocado de movimento. Aprender a aplicar também degradê na nossa imagem, olha só. A gente aplicou aqui o nosso fundo. Beleza? Bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, eu vou criar o meu arquivo. Eu vou usar o tamanho de 1600 por 950, que eu quero que fique um arquivo horizontal. Aqui na resolução pode deixar 150. Aqui no modo de cores, pessoal, RGB é para web, ou seja, tu vai usar para postar capa do Facebook, capa do YouTube, postar no Instagram, tudo que for web é RGB. Quando você vai fazer um arquivo para imprimir, por exemplo, um folder, qualquer coisa para impressão, você bota em modo CMYK, tá? Então a gente vai usar o RGB aqui. Criamos o nosso arquivo. Beleza? Hoje, pessoal, a gente vai focar aqui nas ferramentas da camada, opacidade, aqui os modos de camada, aqui os efeitos que a gente pode criar, como organizar nossas camadas, e aqui nos filtros, que tem uns filtros bem legais. Essas ferramentas básicas aqui a gente já trabalhou no vídeo básico Photoshop aula 1 e 2. Então, se você não domina esse básico aqui do Photoshop, eu sugiro que você vá até o vídeo 1 e 2, assista ele completo, depois você dá continuidade e assiste aqui a aula 3. Se você já tem um domínio de Photoshop, já sabe usar essas ferramentinhas aqui, tranquilo, vem com a gente que vai dar bom. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou inserir um fundo aqui, arquivo, colocar incorporado, esse fundo aqui. Inserimos, só vou ajustar um pouquinho aqui, para não ficar nenhuma borda branca. Show! Inserimos o nosso fundo. A gente vai criar aqui uma chamada para o nosso vídeo. Então eu vou escrever principais ferramentas do Photoshop e vou ir adicionando elementos e colocando filtro. Vou colocar agora uma imagem minha. Vou colocar incorporados. Isso aqui. Eu já deixei recortado, salvo em PNG. Está bonitinho ali. Se você não sabe como pegar uma imagem com fundo e recortar, também sugiro que você vá até o outro vídeo. A gente usou a ferramenta, a gente pode recortar com a ferramenta caneta, pode recortar com essa ferramenta aqui também. Beleza? Lá tá explicadinho, pessoal. Beleza, estamos aqui com a imagem recortada certinho. Olha só. Vamos primeiro adicionar os elementos, depois a gente vai trabalhar. Vou colocar incorporado. Vou adicionar também o logo do Photoshop. Agora vamos escrever aqui. Vamos criar um texto. Principais ferramentas Photoshop. Eu gosto de deixar separado, pessoal. Agora a gente dá um Ctrl T e a gente consegue mudar aqui o tamanho do nosso texto, tá? Tem alguns Photoshops que você tem que segurar Shift, senão ele faz isso aqui, e alguns que não precisa. Os mais novos não precisam, tá? E aqui vamos. Eu gosto desse efeito, pessoal. Fica visualmente legal de deixar do mesmo tamanho que na largura. Se você quiser, você pode só vir com a ferramenta mover e puxar uma régua aqui, ó. Aí tu consegue colocar certinho. Se não tá aparecendo a régua aqui no teu Photoshop, é só você segurar Ctrl R, ó. Ele aparece a régua e Ctrl R ele tira a régua. Aqui a gente pode dar um zoom e mover a nossa réguinha aqui, ó. Aí a gente pode deixar certinho do mesmo tamanho. Ctrl H some a régua, tá? Olha só, fica
organizadinho quando você coloca assim no mesmo tamanho. Vamos colocar aqui as principais ferramentas Photoshop. Beleza, Vini, agora? Não tá legal isso aqui, né? Tá muito... Vamos dar uns efeitos aqui pra dar uma divertida nesse negócio. Aqui a gente pode fazer o que? Por exemplo, aqui é o fundo. Vamos supor que o nosso fundo a gente quer que ele fique mais escuro. A gente tem várias formas de fazer isso. Pode vir aqui, ó, aqui, e clicar aqui em curvas, por exemplo. Ele vai abrir aqui, ó, as curvas que a gente pode editar. Pode deixar ele mais escuro, deixar ele mais claro. Consegue ajustar o teu fundo. Eu quero que ele fique claro. Volta pra cá. Quero mais escurinho para destacar o nosso texto. Vamos deixar aqui um pouquinho mais escuro. Pouca coisa. Top. Para você editar isso aqui, pessoal, só dá 2 cliques aqui, ó. Ele já abre de novo. Beleza? Vamos lá. Apagamos um pouquinho ali. Aqui no nosso texto. Tirar aqui a visualização por enquanto. Principais ferramentas do Photoshop. Para a gente trabalhar com os dois ao mesmo tempo, por exemplo, vamos criar um efeito. A gente pode selecionar os dois, dar um Ctrl J e dar um Ctrl E. Olha só, ele criou um arquivo só, uma camada só com as duas. A parte ruim disso que a gente mesclou é que ele deixa de ser um texto e ele fica como uma imagem, então perde um pouco a qualidade aqui, ó. É sempre bom você deixar aqui o texto. Caso você queira alterar alguma coisa, deixa aqui e só tira a visualização. Beleza? Mas vamos supor que isso aqui é um arquivo para web, não precisa ter uma qualidade tão boa. Se fosse uma coisa impressa, teria que deixar em formato ou de texto, ou clicar aqui, ó, em converter para objeto inteligente. Ó, o objeto inteligente ele mantém a qualidade, mas não é o nosso caso, tá, pessoal? Aqui a gente mesclou, fez uma camadinha só. O que a gente pode fazer? A gente pode dar 2 cliques aqui e ele abre o estilo de camada. Isso aqui é muito legal, pessoal. Isso aqui pro dia a dia é muito massa. Tem várias coisinhas legais que a gente pode fazer aqui, ó, no estilo de camada. Por exemplo, criar um brilho externo, criar uma sombra, criar um brilho interno, sombra interna também. Vamos criar uma sombra projetada. Aqui na sombra a gente vai colocar uma cor escura. Aqui no modo a gente pode colocar em multiplicação. Aqui a gente mexe na opacidade. Consegue observar aqui? Deixa eu dar um OK e dar um zoom aqui. Ó, agora a gente consegue visualizar melhor aqui a nossa sombra. Olhem aqui, ó. Posso deixar ela com uma capacidade menor. Aqui eu posso aumentar o tamanho da minha sombra. Posso deixar pequenininho. Deixa ela bem pequenininha. Beleza? Aqui no nosso ícone, ó, euzinho tá aqui, ó. A gente pode também, vou duplicar essa camada que a gente vai criar 2 efeitos diferentes para ela. Dá 2 cliques aqui. Vamos criar um brilho externo para ela. Vamos deixar esse brilho bem pequeno. Ó, bem pequenininho. Aqui no modo de mesclagem vamos colocar em sobrepor. Ok. E vamos criar um embaixo maior, ó, na camada de baixo. 2 cliques. Vou colocar tipo um rosinha. Ele vai criando um efeito entre os dois, ó. Repara que o azul com o rosa ficou meio que roxo. Olha só como ficou. Eu posso deixar esse primeiro em branco, também fica legal. Ó,
só para fazer um contorno. Aí no modo de mesclagem vamos colocar em clarear. Vamos deixar ele pequenininho. Ó, ok. Aqui no de trás, aqui no brilho externo, vamos supor que eu quero que ele fique mais forte. A gente pode mudar aqui, ó. Posso colocar em clarear, ó, ele fica bem forte. Vamos diminuir a opacidade para ver como fica. Aqui pode ir trabalhando vários efeitinhos e vendo qual fica mais legal na tua arte. Sobrepor, escurecer, deixar em clarear aqui. Só vou diminuir um pouquinho a opacidade do branco, ficou muito forte. Pronto, criamos o nosso efeito. Aqui vamos trabalhar agora o nosso logo do Photoshop. Clicando com o botão direito aqui, a gente pode rasterizar a camada, aí ele sai aquele quadradinho que estava ali, a gente consegue trabalhar melhor com ela. Aqui, pessoal, vamos testar alguns efeitos de filtro de desfoque. Duplicar ele, caso não fique legal, eu tenho aqui o original sem nenhuma alteração, tá? Eu posso vir aqui em filtro, aqui no filtro tem vários legais, tá, pessoal? Por exemplo, a gente vai aplicar aqui um desfoque de movimento. Olha só, nesse nosso logo do Photoshop. O pulo é assim, se eu quero que ele desfoque como é de movimento, olha só. Aqui ele tá pro lado, aqui meio em diagonal e aqui de baixo para cima. Vamos criar no meio em diagonal. Assim. E aqui é a distância, ó. Se eu quero que ele fique muito desfocado ou pouco desfocado. Vamos deixar aqui a distância em 26. E ok. Olha só. Agora a gente pode jogar esse nosso desfoque, dar uma girada nele. A gente pode colocar por cima dessa imagem aqui. Novamente, vamos criar uns 4. Esse aqui é o de cima. Aqui nos filtros tem vários filtros legais, pessoal, de desfoque, ó. Aqui desfoque de lente, se você quer simular como se a lente da câmera que tirou a foto tivesse desfocada. Aqui também tem, vamos clicar no nosso fundo aqui. Aqui em filtro a gente pode deixar mais nítido. Olha só, máscara de nitidez. Esse aqui é o nosso fundo ali. Vamos supor que ele está desfocado, eu quero deixar mais nítido. Pode vir aqui, ó, botar uma intensidade e aplicar uma nitidez nele. A imagem, vamos supor que a imagem está desfocada. Você vem, aplica nitidez nela. E, não, o fundo eu quero que fique mais desfocado. Vamos simular aqui. Vamos duplicar primeiro para ter a original. Dar um zoomzinho aqui no nosso fundo. Filtro, desfoque. Aqui o desfoque de movimento ele vai ficar para o lado. Vamos colocar aqui o gaussiano, por exemplo. Ó, desfocou bastante nosso fundo. Olha a diferença. Aí a gente desfoca o nosso fundo, o foco principal fica nos elementos da frente. Aqui vamos usar a ferramenta degradê. Aqui vamos supor, esse fundo nosso está com esse tom de roxo aqui, mas eu queria que ficasse tudo azul. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na camada do fundo, criar uma camada nova, Ctrl Shift N, e vamos criar um degradê daqui para lá. Ó, selecionar a cor azulzinha aqui. Degradê. Você pode colocar nesse aqui, que ele vai criar um degradê do azul pro nada. E a gente cria um degradê daqui pra lá. Olha só. Aqui a gente pode trabalhar modos de mesclagem aqui. A gente pode, por exemplo, diminuir a opacidade, deixar ele mais leve.
aqui no modo, pra gente colocar modo cor, olha só, fica já uma coisa toda azulzinha. Aqui também dá pra gente dar 2 cliques, ó, e deixar no mesmo azul. Olha só, pessoal, já fica com as cores, né? As cores do Photoshop. Aqui, pessoal, uma coisa que o pessoal pede bastante é como aplicar textura para não ficar esse branco aqui. Por exemplo, a gente pode dar 2 cliques aqui e criar uma sombra interna. Esse efeitinho de sombra interna é legal. Ó, a gente pode colocar em sombra interna como escurecer. Selecionar, já que a gente está no azul, um azul. Ó, e aumentar. O tamanho dá pra gente colocar em 15. Repara que ele criou uma sombrinha aqui no nosso Photoshop, no nosso texto. Vamos dar um zoom aqui. Olha só, ele já não ficou aquele texto em branco chapado. Olha a diferença. Aqui dentro. Ele criou um efeitinho legal ali dentro do nosso texto. E para a gente adicionar uma textura nesse texto, a gente faz o quê? Adiciona uma imagem, se tu quiser colocar uma textura específica, e coloca essa imagem só dentro desse texto. Como que a gente faz isso? Arquivo, colocar incorporado, seleciona a textura que tu quer trabalhar. Aqui eu tenho essa aqui que é legal, fundo de concreto. Inserir. Diminuir um pouquinho. Aqui, pessoal, segurando o Alt no teclado, entre as duas camadas aparece essa setinha. Quando a gente clica nessa seta, olha só, essa imagem de cima fica dentro dessa imagenzinha aqui, ó. Vou dar um zoom pra gente ver. Olha só, já fica uma texturazinha tipo um ruído. E a gente pode vir aqui e colocar em vários tipos aqui, ó. Multiplicação, por exemplo, multiplicação vai ficar legal. A gente pode vir em multiplicação e deixar a opacidade dela bem baixinha. Criar um ruídozinho aqui no nosso texto. Ah, Vini, ficou meio cinza aqui, eu queria que ficasse mais claro. A gente pode vir aqui, ó, em brilho ou em curvas, por exemplo, e deixar essa imagem aqui mais clara. Ó. Aqui, só que ela está aplicando na arte toda. Então a gente segura Alt e clica aqui, ela vai aplicar só dentro desta. Mesmo esquema que a gente fez ali, ó. Olha só, ela ficou mais clarinha e ficou com efeito. Usem essas ferramentas aqui, brinquem com as texturas, com os efeitos de camada aqui, pratiquem bastante. Primeiro vocês praticam sem se preocupar se vai ficar a composição toda legal. A primeira coisa que vocês têm que fazer é entender a ferramenta, saber como usar, entender toda essa parte aqui. Depois você se preocupa com a composição total da arte, que nem aqui a gente fez sem se preocupar. Aqui, por exemplo, ficou um espaço em branco, aqui ficou com uma imagem minha. Seria legal o quê? Colocar algum objeto aqui. Então vão brincando. Para vocês, primeira coisa, você tem que entender os efeitos aqui, como funciona aqui, e depois a gente cria uma composição toda. Uma composição também a gente pode pegar referências. Vai no Behance, olha lá, pôster, arte para Instagram, você vai pesquisando e tem uma referência. Ó, isso aqui ficou legal, essa composição. Um objeto maior ali, um objeto menor aqui. Essa composição aqui eu vou usar como uma referência. Não vai copiar a arte do amiguinho, né? Mas você usa como referência, tem. Então você pega uma referência legal, você já aprendeu a usar as ferramentas, aí você vai lá e aplica, é facinho. Por exemplo, se eu abrir o Behance agora, pesquisar pôster, eu pesquiso o pôster e eu sei como fazer. Eu abro aqui do lado, tenho essa referência. Ah, esse ficou legal, esse texto maior assim, assado. Eu já aprendi como faz, já era. Então primeiro brinquem com a ferramenta, brinquem com os efeitos, com a opacidade, dominem aqui essa parte. E depois para você fazer uma arte vai ficar fácil, beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. A gente tem uma porcentagem muito grande de visualizações de quem não é inscrito. Então se inscreve no nosso canal, deixa o like aqui e dá uma olhada nos outros vídeos que a gente tem vários tutoriais legais bem específicos, beleza? Valeu!